Oi, gurias. Tô me organizando aqui. Bruno, Sandra, vocês estão me ouvindo direitinho? Boa noite. Como é que tá o som aí, pessoal? Tá bom? Obrigada, Sandra. Vamos esperar a Tati, que chegou. Oi, E aí, guria? e aí, Cláudia? Que Quando eu vi já era 8 e bom! 14 meu Deus, vamos lá. Mas Eu deu falei, direitinho, perfeito. meu, Vamos só organizar aqui enquanto o pessoal já está entrando. Como é que vocês estão ouvindo a Tati, quem já está aí? ah, é verdade. Já. Né? Eu tô te ouvindo super bem. Tá, e às vezes o fone fica virado pro cachecol, esse É, frio eu fico cheio de roupa, às vezes atrapalha. eu vou tirar, talvez aqui. Ó, o pessoal tá entrando aí. Vamos esperar uns segundos, né, Uhum. Tati, Vou para. avisar o pessoal aqui do Telegram também pra entrar. Uhum, perfeito. Fica com- Ó, aqui a Roberta, a Alice, ó, a Alice, essa faz parte da nossa história. Acho que a Tati saiu um pouquinho da conexão. A Niceia, tudo bom, Niceia? Vamos. Acho que a Tati saiu, vamos esperar ela entrar de novo. Enquanto isso, vamos todo mundo entrando. É. E aí, Niceia? Ó, voltou. Vamos convidar. Oi, caí, mas voltei. Agora para ficar. É, espero. Não, qualquer coisa vocês me avisam aí, se der alguma ruim. É isso, quem sabe a gente vai se apresentando Claro. enquanto o pessoal vai entrando, porque aqui tem 2 minutinhos, né, de o pessoal ir entrar. Uhum. Então, Oi. vou me apresentando primeiro e depois eu acho que eu passo para tu te apresentar e depois a gente combinou um caminho por onde passar por esse tema, né, Tati? Então, aí a gente começa a percorrer assim. Então, para Tranquilo. quem já está aí, meu nome é Cláudia Cigarã, eu sou psicóloga e sou criadora, junto com o Eduardo Lomando, da TMS, a Terapia dos Movimentos Sistêmicos. E é com muito carinho, Uhum. assim, que hoje aqui a gente recebe a nossa convidada, a Tá. Que amor! Meu livrinho favorito. Mas é com muito carinho mesmo, Tati, que a gente te recebe aqui na TMS, na live da TMS, porque tu faz parte dessa história, né? Eu acho que tu fosse assim, tu fosse nossa aluna, né? E tu foste uma das alunas que fizeram parte da história da criação junto da TMS ali, uma das primeiras turmas onde a gente já ainda estava pensando e já aplicando alguns conhecimentos que a gente estava então integrando e que então veio a se tornar a TMS, né? Então Uhum. A Sim. Tatiana Pérez tem um caminho muito bacana assim depois que
que a gente conheceu ela foi nossa aluna na formação em terapia sistêmico-cognitivo de casal e família, né, Tati? E tu tem construído uma história linda profissional. E realmente, assim, eu tenho muita felicidade em estar te recebendo e agora aprender contigo, porque tu tens estudado muito, né, sobre esse tema. Acho que é um tema fundamental que os terapeutas de casal hoje precisam conhecer, precisam saber trabalhar, porque cada vez está sendo mais frequente os casais nos procurarem com esta demanda, né, da questão do relacionamento não monogâmico. E acho que todos os terapeutas precisam conhecer esse tema e poder trabalhar com ele. E, na verdade, todas as pessoas, né, que têm algum tipo de vínculo afetivo na sua história, né, de vida, também precisa conhecer. Então, eu vou te pedir para tu te apresentar, porque eu acho que tu tem uma história bacana aí para mostrar para o pessoal. Bem, obrigada, Cláudia. Para mim é uma honra estar aqui na página da TMS, né? Eu acompanhei de pertinho. Eu lembro que eu era uma das que ficava incomodando. Assim, quando é que sai o livro? Quando é que sai o livro? A gente quer o livro. Mas eu tive a honra, né, de aprender contigo e com o Eduardo até antes de ter o livro, antes de sair o livro, né, aprender. E eu queria muito o livro, eu ficava cobrando para indicar para os colegas, né? Porque as pessoas viam, enfim, sempre que eu falava sobre a pós, sobre o meu aprendizado, as pessoas falavam, tá, mas que abordagem é essa e tal, e onde é que eu encontro isso? Aí eu dizia, tá, ou tu faz a pós ou espera o livro. E eu ficava incomodando por isso. Né? Hoje eu indico para minhas alunas lá do terapeuta de casal, enfim, temos uma aula lá para elas, porque, enfim, eu sou suspeita para falar, né? Então para mim é uma honra estar aqui, adoro, né, vocês, o trabalho e a terapia, a TMS. Para quem não me conhece, né, tá chegando agora, meu nome é Tatiana Pérez, eu sou psicóloga, terapeuta de casal, fiz a formação, né, lá no INTCC, a especialização em terapia sistêmico-cognitivo de casais e famílias. A gente sempre tem que dar uma respirada para falar o nome inteiro. É um nome comprido. E geralmente as pessoas perguntam, como assim sistêmico-cognitivo? Eu não, então, integra sistêmica com cognitiva, né? E hoje aqui no Instagram Paradoxo Psi, a minha missão é ajudar as pessoas, os casais. O Eduardo te dizendo, hoje nós somos teus fãs. Só assim te interrompendo. Ai, que lindo! Querido, vou ser sempre fã de vocês, então, né, eternamente. Hoje aqui na Paradoxo, né, a minha missão ela é muito ajudar pessoas e casais a se conectarem com a sua forma de amar. E aí, o que eu quero dizer com isso? Ajudar as pessoas a entenderem que existem outras formas de se relacionar, além da monogamia, e ajudá-las a descobrir isso, se conectarem, porque muitas pessoas vivem uma relação a dois, né, por ser aquilo que aprenderam, aquilo que viram, aquilo que a gente é ensinado, e não sabem que existem outras formas de se relacionar. Então, aqui na Paradoxo, eu gosto de provocar, né, levando conhecimento sobre relações não monogâmicas e provocar reflexão para as formas, para a maneira que as pessoas se relacionam, ajudando elas a tornar cada vez mais consciente, né, as suas escolhas dentro dos relacionamentos. Então, já indo nesse tema, tá, já pegando assim a carona, acho que a gente podia começar a conversar sobre essa questão da monogamia ser natural ou não na nossa espécie, né? Na espécie humana. Vamos ali, então, desde esse inicinho. Sim. É curioso, assim, enfim, eu não sei dizer se é natural, se não é. Eu sei que existe uma construção, enfim, desde o século XVIII, um pouco antes, talvez, enfim, existe essa construção, né, social da família, por exemplo, da monogamia compulsória, digamos assim. A monogamia, ela passou a ser algo compulsório, né, junto ali com a formação da família, com o início da família, com a ideia de propriedade privada, né, das pessoas poderem ter, de certa forma, um controle sobre as suas propriedades, e, consequentemente, veio uma lógica de uma monogamia compulsória muito para a mulher, né? A mulher sendo obrigada a se relacionar exclusivamente com um homem, né, dentro
de casa, enfim, ficar mais presa dentro de casa e tudo mais, por uma questão de propriedade mesmo, por uma questão de, bom, a gente precisa preservar as nossas propriedades, né? E para preservar a propriedade, a gente precisa garantir que aquela mulher que vai ter a minha prole, né, transe só comigo, porque se ela transar com outras pessoas, eu não vou saber se os filhos são meus ou não. Então, essa monogamia compulsória que a gente identifica, assim, a gente é compulsória de ser obrigatória, né? A gente poderia dizer que ela começou muito dessa construção das famílias burguesas, né, dentro dessa lógica da propriedade. E aí, por que é compulsória para a mulher? E aí talvez venha essa reflexão se é natural, se não é também, né? Porque os homens, na prática, nunca deixaram de transar com outras mulheres quando queriam, né, nessa lógica da construção da família burguesa. Só que aí existiam mulheres que eram mulheres para casar, que eram essas mulheres, então, né, que seriam as mães de família, e existiam outras mulheres que eram classificadas como mulheres não para casar, e, enfim, etc. Né? Aí vem toda uma questão também da construção do olhar para as mulheres e tudo mais. E muitas vezes, e é triste porque se a gente for pensar, até hoje, muitos homens justificam infidelidade, né, com essa lógica de que é natural para o homem sentir desejo e tesão por outras pessoas e de querer transar com outras pessoas, que o homem teria uma necessidade biológica que a mulher não teria. E quando, na verdade, a mulher não teria, não. A mulher nunca foi estimulada. Né? A mulher foi estimulada, na verdade, ao contrário. A se prender. Então, se é natural a monogamia ou não, provavelmente não. Né? Existe uma construção social aí de décadas, de séculos, né, para se construir uma relação monogâmica e tudo mais. Por N motivos, né? Enfim, desde motivos de saúde, talvez numa idade média, digamos assim, até essa questão da propriedade privada no século XVIII, do amor romântico no século XIX e tudo mais. Mas se a gente fosse pensar numa natureza, eu acredito que não. Eu acho que seria bacana, Tati, então, tu explicar, eu não sei qual é o conhecimento das pessoas que estão aí nos assistindo, e eu vou pedir, então, que também possam fazer perguntas, né, para poder te trazer e aproveitar essa oportunidade para aprender um pouquinho, para refletir um pouquinho junto contigo em especial, e que eu vou trazendo, então, à medida que elas vão escrevendo, enfim, perguntando aqui na live. Mas, assim, o que é a relação não monogâmica para o pessoal, então, entender? Né? Tá. A relação não monogâmica é uma relação que é não monogâmica, né? Mas, assim, o que a gente diz com isso? O que é monogamia? Acho que fica mais fácil explicar, né? A monogamia, ela fala da exclusividade de uma relação de duas pessoas. Então, é o casal que a gente conhece a vida toda, né? A vida toda que nos ensinaram, digamos assim, que existem casais, e casais são fiéis um ao outro. E é essa questão de uma relação de exclusividade entre duas pessoas. Né? A monogamia é isso. E aí tanto faz se é hétero, homo, enfim, mas uma monogamia é uma relação de exclusividade entre duas pessoas. No momento em que eu assumo um compromisso com o outro, eu estou assumindo um compromisso de exclusividade. Muitas pessoas acham que é algo quase que automático, enfim, no momento que eu estou contigo, eu estou assumindo a exclusividade, mas aí entra a questão que não necessariamente, né? E aí quando a gente fala de não monogamia... da questão das crenças, né? Na verdade, nós, o que a gente aprende ainda é assim, naturalmente, é que quando tu está com alguém, naturalmente o vínculo será monogâmico. Né? E o vai Eduardo direto aqui, né? Os macacos, nossos parentes mais próximos, são monogâmicos, né? Que, sabe que eu não gosto muito de entrar nessa discussão de natural, não natural, porque aí as pessoas... Eu não sei, eu não gosto muito disso. Eu gosto de pensar mais na questão da construção social e do que a gente vive hoje. Assim, tipo, não, vamos pensar o que a gente está vivendo hoje e o que a gente vai fazer com isso. Acho que sim. Então, por isso que às vezes eu me perco um pouco. Acho interessante a tua proposta, poder pensar o que a gente pode construir, desconstruir daquilo que a gente aprendeu, né? Exato. Questionar isso, né? E ver qual é a minha natureza, então, né? O que para mim vai ser melhor.
né? Exato, Talvez exatamente isso. nesse momento possa ser mais rico mesmo. É. E aí pensando, bom, a monogamia tem essa questão da exclusividade, Uhum. e aí a relação não monogâmica é uma relação que não vai ter essa exclusividade. E aí a gente abre um leque gigante de possibilidades dentro dessa não exclusividade. E por isso, na Paradoxo, eu falo muito sobre relações não monogâmicas, porque a configuração que essa relação vai ter, se é uma relação aberta, se é amor livre, se é poliamor, isso vai ser muito do casal, né? Daquelas pessoas que estão em relação. Se vai ser um casal, se vai ser um trisal, como é que vai ser, né? Se vai ser uma relação em V, enfim. Porque às vezes também são vários casais em relação. Então a questão fácil de entender é: uma relação não monogâmica é aquela relação que não existe uma exclusividade única de duas pessoas em uma relação. Né? Uhum. Que essa exclusividade ela é negociável, né? Ela é negociada, ela se abre para outras possibilidades, além de uma relação única, exclusiva entre aquelas duas pessoas, né? Uhum. Seja sexual ou afetiva. Uhum. Então, assim, o que vem, assim, a relação não monogâmica mais contemporânea, do que tu está colocando, ela contempla a posição e o desejo de ambos os envolvidos, ou de todos os envolvidos, e não mais como era antes do homem, né? Porque que é o que Exato, tu estava exato. colocando, já existia uma relação de poligamia, mas isso era vetado para a mulher, né? E É, era mais aberto, mais aceito para o homem. Então, essa visão que exato. tu traz de relação não monogâmica, ela se diferencia um pouquinho disso que se vivia no passado, dessa forma mais tradicional, seria isso. Exato, Uhum. exato. E até a gente não. O termo poligamia, por exemplo, ele não entra quando a gente debate relações não monogâmicas, a gente explica o que é monogamia e coloca a poligamia como não parte da construção social hoje das relações não monogâmicas, né? Porque a poligamia, ela tem essa ideia de relação de poder, em que uma pessoa, seja o homem ou a mulher, pode ter várias relações, né? Mas aquelas várias relações não podem ter ninguém. Então seria aqueles casamentos, enfim, os haréns, né? Então que um homem tem várias esposas, mas as esposas são dele, A de certa forma. poligamia. E a poligamia, isso. Uhum. E aí quando a gente pensa em relações não monogâmicas hoje, no século XXI, enfim, a gente fala de uma desconstrução de diversos valores, né? E dentro dessa desconstrução, essa desconstrução de relação de poder dentro do Uhum. relacionamento. Então, o que vale para um, vale para o outro, né? Um Uhum. acordo que vale para as pessoas que estejam vivendo aquele relacionamento. Sim, pressupõe uma igualdade em todos os níveis. Não, Isso. seria Ou uma busca, pelo uma menos, por busca. uma equidade, Uhum. né? Uhum. De sim se entender que terão diferenças, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma relação com uma pessoa que, enfim, eu posso viver um amor livre, daqui a pouco me relacionar com alguém que não vive o amor livre, mas no momento em que ela entende que eu vivo o amor livre, que ela me aceita, digamos assim, como eu sou, ela tem a opção dela de não viver, né, a relação não monogâmica, mas sem necessariamente bloquear, né, a minha vivência. Assim, é algo que fica claro, tá tudo claro. Eu não obrigo ela a ficar só comigo. Se ela quiser ficar só comigo, por exemplo, digamos que o problema é dela, entre Uhum. aspas, né? Uhum. E nem ela me impede de viver o que eu queira viver. Né? Sim. Então, é muito de ter um acordo muito claro. Uhum. Né? Um Acho que isso acordo que tu bem está dizendo é uma coisa importante, porque explicado. não necessariamente todos os envolvidos irão abrir, né? Enfim, irão se relacionar com outras pessoas, mas dentro daquele Uhum. vínculo, o parceiro ou a parceira, ou alguns parceiros, né? Dependendo da constituição daquela relação, alguns podem, ou um deles pode se relacionar com outro, com o Uhum. consentimento, o acordo, a negociação do seu parceiro ou parceira. Seria isso aí. Isso. Uhum. E Tati, assim, eu Uhum. acho que tu estava começando a falar, tem algumas perguntas já, e eu já vou colocar para a roda, pessoal, Uhum. mas eu acho que tu colocasse, assim, essa questão do relacionamento livre,
casamento livre, relacionamento aberto. Eu acho que tem várias terminologias dentro dessa relação não monogâmica que talvez seja bacana, assim, tu rapidamente poder trazer para que o pessoal possa Claro. conhecer, né? Aham. Tem três termos que são principais, né? Que é a relação aberta, poliamor e amor livre. A relação aberta, geralmente ela acontece naquele casal, né, que tem uma relação exclusiva, seja por um tempo, que tem uma relação mais profunda entre os dois e que decide, né, abrir a relação para viver outras experiências, né, viver outras experiências geralmente sexuais, né, e aí eles, geralmente existe um acordo na relação aberta de que essas outras relações serão casuais, não terão envolvimento afetivo, né, serão relações mais focadas para a questão sexual mesmo, e seja juntos ou separados, né? A gente vai abrir para poder ter experiências sexuais com outras pessoas, nós dois juntos ou separados. Essa é uma relação aberta. O poliamor, a gente começa a falar quando tem um amor, né? Um envolvimento mais... quando o envolvimento passa a ser mais afetivo. Então, existe uma relação em que eu amo mais de uma pessoa ao mesmo tempo, por exemplo, em que eu sinto que eu amo e que eu quero me relacionar tanto sexualmente quanto afetivamente com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, a gente entende como poliamor. Dentro do poliamor tem um mundo de possibilidades, né, de relacionamento. Então, desde uma polifidelidade, que a gente chama, que é a ideia de uma exclusividade com mais de duas pessoas. Então, por exemplo, um trisal, né, que são um casal de três pessoas, ou enfim, pessoas que têm um grupo ali de relacionamentos, mas que fecham em algum momento para aquele núcleo de pessoas dentro da fidelidade, né, da polifidelidade, até a relação poliamor tem, enfim, tem muitas configurações. No fim é um monte de nome. É melhor a gente entender como poliamor e pronto. Senão eu vou talvez é melhor a gente entender que há a possibilidade de vários tipos de negociação, né? Eu te ouvindo agora, me pareceu isso, assim. O que vale é o que fica bem para aquelas pessoas que estão escolhendo se relacionar desta ou daquela maneira, que possa ficar, né, contemplar o desejo e a possibilidade de todos. Porque eu até ia te perguntar, porque eu vejo assim que tem várias denominações, vários nomes, mas no fim, talvez isso possa acabar se constituindo até pela frequência com que esse tipo de configuração possa existir, enfim. Né? Hoje, quando eu fiz a minha pesquisa do trabalho de conclusão de curso lá em 2016, até foi curioso, porque uma das propostas que eu falei foi, na época, a gente chamava tudo de poliamor. E aí, quando eu terminei o trabalho, eu escrevi, olha, provavelmente no futuro vão começar a dar nomes diferentes para cada relação, porque já estavam dando. E aí, em 2018, quando o meu artigo foi ser publicado, eu falei, tá, eu vou ter que mudar isso, porque já tinham outros nomes, né? Eu coloquei de novo essa observação. Mas a principal diferenciação são essas três. A relação aberta, que geralmente é um casal que permite relações casuais com outra pessoa. O poliamor, que é quando entra uma questão de afetividade, de afeto, de amor, né, entre mais de uma pessoa. E o amor livre, que é algo assim, mais filosófico quase. O amor livre, eu, por exemplo, entendo que o meu amor e as minhas relações, elas estão livres. Eu posso amar e me relacionar do jeito que eu quiser, com quem eu quiser. E no momento que eu me entendo dessa forma, sempre que eu me relaciono com outra pessoa, eu vou comunicá-la, né, que eu me entendo dessa forma. De uma forma assim, o pessoal que vive amor livre geralmente diz que no amor livre não existe regras, né? E aí eu repito muito o que o Eduardo falou uma vez, né, que mesmo dizer que não tem regras, o Eduardo Lomando, que dizer que não ter regras é uma regra. Né? Então, no momento em que tu te relaciona com alguém dizendo, ó, eu vou amar e me relacionar afetivamente com quem eu quiser e eu não vou impor uma regra para nossa relação, eu estou colocando a regra de não ter regra. Né? Mas o amor livre também tem toda uma lógica de visão de mundo, de entendimento de pessoa, de entendimento de relação, né, que traz muito essa liberdade
de amar e se relacionar com quem quiser. Sim, né, e essa liberdade não significa ausência de regra, ausência de combinação, ausência de clareza, né? Porque às vezes pode se confundir liberdade com agora pode ser tudo, e não é o que tu está colocando, não. As regras, inclusive, elas são muito claras, as combinações, elas são muito claras para todos, para que todos possam se sentir em igualdade, né? E se a gente fosse pensar, a gente até poderia pensar num espectro, assim, da monogamia numa ponta e o amor livre em outra, né? Então, a monogamia é a questão de uma relação com exclusividade fechada entre aquelas pessoas, entre duas pessoas, e o amor livre que pressupõe uma total, nenhum tipo de exclusividade, né? Então, a gente pode ver essas duas... E que está consensuado entre as pessoas envolvidas, né? Vamos ver aqui, Tati. E aí, no meio dessas duas pontas, vai ter o contrato que vocês fizerem na relação. Que depois eu quero falar contigo, porque eu sei que tu tem estudado bastante sobre isso, né? Mas aqui tem uma pergunta do Roberto, que monogamia acontece mais em casais homossexuais ou heterossexuais? Tem alguma relação de monogamia com... Assim, é comum as pessoas acharem que tem mais em relações homossexuais, porque dentro do mundo gay, por exemplo, se fala muito sobre relações abertas. É um espaço em que as pessoas começaram a falar mais, digamos, sobre relações não monogâmicas. É um espaço em que se fala mais livremente sobre sexualidade, sobre, né, experiências não monogâmicas. Então, muitas pessoas têm essa visão, né, de que os homossexuais são mais adeptos às relações não monogâmicas, entre aspas. Mas não existe nenhuma pesquisa que comprove isso, né? Existem vários casais héteros que são adeptos, entre aspas, a relações não monogâmicas, mas a gente não sabe, né? Então, por exemplo, já trabalhei com casais, já ouvi casais narrando assim, olha, a gente tem essa relação, né? Enfim, me contaram como tinham, mas ninguém sabe. Quem nos conhece, né, fora as pessoas com quem a gente se relaciona, que sabem, a nossa família acha que a gente é monogâmico, nossos amigos acham que a gente é monogâmico, né, para todo mundo ver a gente é monogâmico, mas aqui dentro da nossa relação a gente não é, né? Então, acho que tem muito isso também de grupo fechado. Essa é uma pergunta que mais tarde eu vou te fazer, dessa questão do se conta, se revela, se divide com a família, enfim. Mas tem aqui o Alisson, né, que já faz um tempinho que ele fez uma pergunta. Como aceitar sem sofrer quando uma das pessoas resolve ter outra pessoa depois de 30 anos de vida a dois? Pretende ficar com as duas, ama as duas. Então, me parece que o Alisson está trazendo essa questão assim de como isso chega, né? Como essa combinação de um casal que talvez venha de uma monogamia, pelo que eu estou entendendo aqui, Alisson, né? Como é que se conversa essa questão de abrir a relação ou se traz o desejo da vontade de abrir a relação e como lidar com isso? Se o Alisson, se é isso aí, Alisson, dá um ok. Acho que sim. E isso é curioso, assim, porque viver uma relação não monogâmica não quer dizer que não vai ter sofrimentos, que não vai ter dificuldades, né? Porque às vezes as pessoas imaginam que a relação não monogâmica é a coisa linda, maravilhosa, amorzinho pra lá, pra cá, né? Tudo certo, tudo funciona, uma liberdade total, que não vai ter ciúmes, que não vai ter dificuldade, que não vai ter nada. Existem várias formas das pessoas iniciarem uma relação não monogâmica. E uma forma que eu tenho visto muitas pessoas falarem é uma questão de traição, né? Ou seja, um casal onde existia uma exclusividade e em algum momento, né, um dos dois compartilha com o outro de que tem uma amante ou um amante, enfim, que sai já com uma terceira pessoa há algum tempo, tem uma relação já há algum tempo. E é independente do tempo de relacionamento. E aí, como a gente está falando aqui a relação não monogâmica, ela é muito um acordo. E aí, o que acontece? Alguns casais, no momento em que ocorre essa traição, vão falar sobre a traição e decidem, né, que vão mudar a forma de se relacionar, que vão abrir a relação ou vão viver um poliamor, etc. Mas, de novo, seja algo que fique bem para os dois, né? Os dois estão bem com isso. Se os dois não estiverem bem com isso, aí a gente entra, né, numa questão que é muito de autoconhecimento, de olhar para si e avaliar.
Então, como não sofrer depois de 30 anos a pessoa querer ter outra? Vai depender muito do que tu acredita, dos teus valores, né, do que é importante para ti. Se para ti não faz sentido viver uma relação que não seja uma relação de exclusividade, daqui a pouco tu só vai estar prolongando um sofrimento. Né? Então isso é muito importante. É muito importante a gente olhar pra gente. Faz sentido para mim ter uma relação não monogâmica? Se não faz, né, a gente corre o risco de ficar até sendo abusivo, né? De ficar forçando algo que não faz sentido. Sim, e às vezes, porque ela me colocou aqui, a Alisson, não o Alisson, desculpa. Mas a Alisson colocou, e acho que é importante essa pergunta, porque ali parece que era um casal de 30 anos, né? Já um casal, enfim, que já estava há bastante tempo juntos. E, enfim, ao longo da trajetória de um casamento, principalmente quando ele é longo, as pessoas vão mudando e vão se descobrindo, outras necessidades, outras vontades, que, né, há um tempo atrás, que quando se conheceram, quando assumiram aquele contrato, era diferente. Então, em qualquer relacionamento, o contrato ele pode ser modificado, reatualizado, revisto, principalmente quando ele é uma relação de longa data. Um contrato... E aqui Fala. Não, eu estava pensando, te ouvindo dessa questão da relação de longa data, né? Que aqui eu citei uma traição, mas não necessariamente. Tem muitos casais que passam a viver uma relação não monogâmica justamente por essa questão. Estão há muito tempo juntos, e aí chega um momento da vida do casal que eles se dão conta que eles têm interesse de viver outras experiências, seja sexual, né, ou seja individualmente, e que aquela pessoa com quem elas estão se relacionando não tem vontade de viver essa experiência. E aí, quando eles conversam sobre isso, eles, em vez de ir para a lógica do término, né, eles resolvem renegociar o relacionamento, né, negociar o relacionamento. Porque muitos casais, existe essa visão na monogamia, né, do felizes para sempre, até que a morte nos separe. Sim. Então, muitos casais ao longo do tempo, quando percebem que têm interesse daqui a pouco de viver uma nova experiência sexual ou de ficar com outras pessoas, sair com outras pessoas, a lógica e quando a gente pensa nas relações não monogâmicas, existe essa outra possibilidade. Por que não conversar com outro sobre isso, né? E daqui a pouco mudar o contrato do nosso relacionamento de uma forma que a gente possa ficar bem, né? Independente dessas... Ficar bem com a gente, com o outro, enfim. E até do outro também poder viver isso, né? Também já escutei vários casais falarem, tava morrendo de medo de falar com o outro, e quando eu fui falar, o outro achou o máximo, porque também tava querendo, né, ter essa experiência. Sim, acho que sim. Ou talvez de poder também ter a coragem de dizer não, né? Vejo que para ti é importante, mas para mim não é, e eu não consigo, então a gente vai precisar mudar, né? Porque eu recebi, assim, no meu consultório, algumas pessoas que um deles havia proposto essa forma de se relacionar, mas o outro, o parceiro aceitava para não perder, né? Não havia realmente uma aceitação, um desejo. Vinha de um medo de perder o outro. E isso acaba não trazendo prejuízos para o casal também. Isso não é uma solução para esse tipo de... Aliás, nunca será uma solução, né? A gente passar por cima da gente, dos nossos valores, para acolher o do outro. O importante é que esse casal saiba encontrar um ponto de negociação. Ai, meu Deus. Deu uma... Tá dando eco, né? Deu, pronto. Desculpa, tocou meu celular. O meu também já tocou agora, enquanto a gente estava conversando. Mas aqui tem um comentário, né, que não gosta do termo amor livre, justamente por, às vezes, dar esse entendimento errado do sem regras, quando a gente estava falando ali das terminologias. Né? E a Mariana... das pessoas não mono.
Ah, tá. Fora das pessoas não mono que Que falou. E fez realmente essa é uma nova discussão dentro das relações não monogâmicas, né? O uso do termo amor livre ou anarquia relacional, relações livres. Eu sempre brinco que eu acho tão bonitinho o nome amor livre que eu acabo usando, mas eu sei que dentro das discussões e das terminologias aí o correto seria chamar de relações livres ou anarquia relacional. A Mas eu explico o que Mariana, eu tô falando, então o povo entende, claro, tá? sim, eu acho que o objetivo até justamente é isso. A Mariana colocou aqui que ainda há muito medo de julgamento por parte da sociedade. Como é que tu tem visto isso, Tati, na tua experiência, essa Ai, questão do julgamento, do que os outros vão aham. falar da nossa escolha, né? Do nosso. Aham. Recentemente eu abri um grupo no Telegram, né? Quem quiser participar depois pode entrar no link da Ah, bio, no depois eu grupo acho do que tu tem Telegram, que que é um grupo de explicar. Telegram, tá? Que é um grupo em que o pessoal conversa sobre relações não monogâmicas. E são muitas pessoas que já vivem relações não monogâmicas, então tem muita troca ali. E ali o que o grupo mais fala é que se sentem acolhidos. Porque o que acontece? Uma pessoa que daqui a pouco descobre que ela quer viver uma relação não monogâmica, que ela se identifica, se ela for conversar com uma amiga que é casada, monogâmica, não sei quantos anos, a pessoa não vai entender, a pessoa vai julgar, entende? Muitas vezes as pessoas acabam buscando ajuda na rede que elas têm, né? Mas são pessoas que nunca ouviram falar sobre isso, ou que nunca, enfim, que nunca se abriram para essa reflexão. E aí vem muitas vezes um julgamento e tudo mais, né? Então, assim, sim, existem julgamentos, mas também é legal conversar com pessoas que já estudam sobre o assunto, que já vivem, né, como que elas lidam. E eu costumo falar assim que é um passo de cada vez. Né? Sim. Primeiro tu precisa, sei lá, conhecer, entender o que é, depois ver como que tu vai viver, de que forma que tu vai ter essa experiência, com quem, como que tu vai te sentir, uma coisinha de cada vez, assim, tu não precisa conheci a relação não monogâmica hoje e a partir de amanhã eu vou escancarar para o mundo Sim. que eu sou não Uhum. monogâmico, né? Uhum. E, primeiro, sei lá, te apropria disso, né? Sim. Te empodera com relação a isso, para depois ver como que tu vai te posicionar no mundo, porque sim, é algo diferente e como tudo que é diferente na vida, as pessoas julgam, as pessoas estranham, né? Uhum. Mas isso se tu pintar o teu cabelo de rosa ou de azul, as pessoas vão julgar e vão achar estranho igual, então, né, vai ser muito comum. Acho bem importante isso que tu está colocando. Acho que primeiro tu te apropriar, tu te assegurar para não necessariamente precisar dessa aprovação de fora. Porque quando tu tá É, assegurado, fica mais fácil tu poder abrir e conversar com os outros. E até, na verdade, existe um momento que, no meu entender, é necessário fazer isso, porque as pessoas, às vezes, julgam pelo desconhecido, pelo não saber. E, infelizmente, julgar faz parte muitas vezes, né? Enfim, é, do relacionamento e acho que a gente desconstrói isso podendo falar com os outros, ajudando os outros a refletir sobre isso. E principalmente quando são é. pessoas que têm carinho, têm afeto, isso provavelmente vai um pouquinho de cada vez, porque isso que tu colocasse é uma coisa importante, é um pouquinho de cada vez com a pessoa que escolhe ter uma relação não monogâmica e depois é um pouquinho de cada vez com o círculo, né, social e Exato. familiar desta pessoa que escolhe ter uma relação não monogâmica, né? Eu acho. Exato. Fala. Muitas pessoas falam isso também, assim, que a primeira. Uma vez uma pessoa teve um relato ali no Telegram que eu achei muito curioso. Ela disse: a primeira vez que eu comentei com meus amigos, as pessoas reagiram assim do tipo, ih, para de falar sobre isso porque a outra vai se interessar, vamos fechar, para de falar, não fala muito, etc. E que aí depois, com o tempo, os amigos começavam a procurar ela para perguntar, tá, mas vem cá, me conta de novo, como é que é essa história? Eu tô te vendo aí tão bem, tão feliz, tão alegre. Me conta melhor que história é essa. Vinham os casais de amigos perguntar, como assim? Como é que é? E você sentem ciúmes? E vocês isso, vocês aquilo? Então é um pouco isso também, né? Claro. Talvez no primeiro momento as pessoas podem estranhar, se afastar ou algo nesse sentido, mas com o tempo também as pessoas vão se abrindo um pouco mais. Acho que sim. O Eduardo colocou aqui que acho que refletir sobre a abertura do relacionamento não ser necessariamente um ato de desamor,
pode ajudar a não Aham. sofrer tanto no processo. E é verdade. Né? Não Sim, verdade. confundir Muito bem isso colocado. com amor e desamor, né? Uhum. É, Uhum. exato. Sem dúvida. Acho que sim. Tati, e com relação a essa questão, agora que o Eduardo trazendo essa questão de não confundir com desamor, né? Como é que tu Uhum. vê essa questão dos ciúmes, quando Uhum. isso, enfim, é proposto e é combinado? Existe ciúmes num primeiro momento? Dentro da tua experiência, como é que essa... É comum acontecer os ciúmes, né? E é até engraçado porque muitas vezes os casais que se propõem a viver uma relação não monogâmica são casais que têm uma relação que sempre falaram assim, eu nunca tive ciúmes, eu sempre fui de boas, aquela coisa assim de nunca ter essa lógica da posse, assim, de conseguir entender o outro como um inteiro, né? Como dois inteiros numa relação, etc, etc. E aí, às vezes, vem os ciúmes. Mas ali nas relações, o pessoal que fala sobre relações não monogâmicas, enfim, existe uma proposta de se substituir os ciúmes por uma emoção que se deu o nome de compersão, né, dentro das pesquisas, enfim. Que é o oposto dos ciúmes, né? É quando, assim, eu tô numa relação e aí aquela pessoa vai sair com outra pessoa, por exemplo. E eu me sinto feliz por saber que ela saiu com outra pessoa. Eu fico feliz de saber que aquela pessoa se permite viver uma outra relação, que ela não se enxerga como minha propriedade, que ela não se enxerga, né? Enfim, que tem essa quebra dessa lógica de posse, do relacionamento, e muito uma questão de escolha, né? De que, bom, ela vai se relacionar com quem ela quiser, como ela quiser, daqui a pouco ela volta e a gente se relaciona também. Né? Então, a compersão seria esse sentimento de felicidade por ver o outro saindo com outra pessoa. Né? Porém, as pessoas, todo mundo que começa a estudar sobre relações não monogâmicas, tem contato com esse termo e acha que vai viver isso na primeira vez que a pessoa for sair com outra pessoa. A E aí eu teoria com a costumo prática, né? brincar. Exato, eu sempre falo isso. Gente, teoria é uma coisa, prática é outra. Sim, pode ser que provavelmente um dia tu vai sentir isso, mas é comum, a primeira vez que a pessoa vai sair com outra pessoa, tu ficar com ciúmes, né? Porque vem inseguranças, enfim, não existe garantia do que vai acontecer, né? Então, um casal, por exemplo, que tem uma relação há muito tempo e resolve passar a viver uma relação não monogâmica, foi fechado por muito tempo e resolve viver, né, uma relação não monogâmica, terão marcas daquele relacionamento que vai ser estranho num primeiro momento. Então é comum que venha ciúmes e tudo mais. E aí o que a gente orienta, enfim, pensa, e o pessoal lá no grupo conversa bastante, é da pessoa olhar para ela, né? Então, por exemplo, fiquei com ciúmes, né? O que aconteceu aqui que esse ciúmes despertou? Foi por uma insegurança minha? Foi por alguma coisa que o outro fez que me despertou ciúmes, né? E aí vem a pergunta da TMS, o que eu faço que é tipo o melhor ou o pior do outro, que eu repito muito, porque já vi situações de casais assim, que vivem a relação não monogâmica, não tinham ciúmes, até que um dia a pessoa passou a noite fora de casa e esqueceu de avisar que não ia voltar para casa. E aí a pessoa teve uma crise de ciúmes, né? Mas foi por uma situação específica, né? Aquela Sim. situação ativou os ciúmes. Muitas dessas situações os casais só vão saber vivendo, né? Porque são aqueles contratos que ficam implícitos, assim, tipo, esse casal, por exemplo, eles tinham implícito o contrato de que sempre que eles fossem dormir fora de casa seria avisado e combinado previamente. E aquela noite não foi avisado e nem combinado previamente, e aí o outro ficou com ciúmes, enfim. Então, tem muito esse constante diálogo, constante negociação e Como em autoconhecimento, qualquer né? outra relação, na verdade, né? Como em qualquer Como outro quando relacionamento, exato. é que talvez exista assim justamente essa ideia de que numa relação não monogâmica vai haver, agora tudo vai ser possível, tudo vai estar livre, tudo é ausência, né, É, de regras, mas justamente é o que a gente estava conversando, não.
E toda vez que acontecer um não cumprimento de um acordo, vai gerar alguma emoção desagradável no parceiro, né? Exato. E uma coisa que vocês nos ensinaram muito, né, que eu aprendi muito contigo e com o Eduardo, é essa questão de que todo casal, enfim, todo casal constrói, né, as suas regras, o seu acordo. Só que existe uma... Depois que eu comecei a falar mais sobre relações não monogâmicas, eu me dei conta disso, assim, porque direto, quando eu tô falando sobre relações não monogâmicas, ou a pessoa, ou alguém fala, ou eu falo, como em todo relacionamento, né? Mas parece que uma vez me fizeram essa pergunta: ah, Tati, uma relação monogâmica parece que as regras já vêm prontas. E aí eu brinquei com ela assim: olha, senta 5 minutos comigo, chama tua namorada, teu namorado, e senta 5 minutos comigo que eu vou mostrar que vocês não estão vivendo o mesmo acordo. Essas regras não vêm prontas. Sim. Porque existe uma ilusão de que uma relação fechada vem com regras prontas, mas todo casal vai ter alguma coisinha ali que um pensa de um jeito, o outro pensa de outro, e nunca conversaram sobre isso. Para alguns isso pode vir a ser um problema algum dia da vida, para outros não, vai passar despercebido, né? Mas todos têm. Perfeito, eu concordo plenamente. Aqui a Mariana está perguntando se essa live vai ficar salva. Sim, vai ficar salva no IGTV do Instagram da TMS, e também eu te envio, Tati, pode ficar lá na Paradoxo também, né? Tranquilo, obrigada. Tati, eu gostaria que tu falasse um pouquinho desse trabalho que tu estás fazendo até junto com o Eduardo, né? Vocês estão escrevendo um livro, inclusive, e onde vocês estão estudando e escrevendo sobre a negociação sexual conjugal, né? Não sei o que tu teria assim para contribuir em relação desse trabalho. Certo. Sou eu, né, o Eduardo Lomanda e a Cris Schussler. Eu nunca sei se... Eu acho que Cristina, o Eduardo me corrige. É a Cris, a Cris Schussler, né? Eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso da faculdade, uma pesquisa qualitativa sobre poliamor, né, em que eu entrevistei pessoas para entender a forma que elas viviam o poliamor e, na verdade, as relações não monogâmicas. Na época, academicamente, a gente chamava tudo de poliamor, né? E a Cris fez uma pesquisa quantitativa sobre negociação sexual conjugal. E agora, então, a gente resolveu unir essas pesquisas, né? Entrevistamos mais pessoas, enfim, para entender melhor também, e produzir esse livro, né? Falando sobre a negociação sexual conjugal, e aí falando, por exemplo, como que os casais negociam, né, o sexo na sua vida e negociam o relacionamento, essa exclusividade, por exemplo, né? Como que os casais conversam, o que eles pensam, né? O quanto que falar sobre viver outras experiências sexuais, por exemplo, influencia o relacionamento positivamente ou não, enfim. Então a gente está produzindo aí esse livro, esse conteúdo, né, para ajudar não só os casais a entenderem, enfim, né, um pouco mais sobre essa questão da negociação sexual conjugal, mas também os colegas, né, conseguirem compreender melhor e também, né, terem orientações de como trabalhar, né, com os casais nesse sentido também. Isso então, é uma coisa que tu está falando e eu estava agora aqui parando para te ouvir, e eu acho que é uma coisa assim, te ouvir é uma coisa tão agradável, né? Eu acho que tu traz a fala sobre esse tema como uma coisa assim extremamente simples, né? Justamente assim, sem o julgamento, sem um possível peso que normalmente esse tema carrega, né? E eu acho que a gente precisa de mais conversa desse tipo, justamente para desconstruir essa imagem, enfim, de ausência de regras, enfim, que acabava banalizando e impedindo as pessoas até de poderem conhecer um pouquinho melhor e até de repensar para as suas vidas, né?
E eu queria te perguntar, assim, como tem sido para ti? Talvez tenha, eu já vi aqui que tem vários psicólogos nos assistindo, psicólogas e psicólogos. Como tem sido para ti, né, ter ido por esse caminho e trabalhar, assumir essa fala, né, e no teu trabalho, e acho que tu tem direcionado muito isso. Como é que é hoje ser um terapeuta de casal que justamente traz como um principal objetivo auxiliar esses casais ou auxiliar essas pessoas, né? E te posicionar desta maneira. Como é que tu tem percebido isso? É curioso, tem várias, acho que várias coisas na minha trajetória me ajudaram nesse sentido, assim, desde estudar sobre marketing, porque em marketing a gente fala sobre nicho, sobre persona e tudo mais, né? Mas eu acho que o principal, fora o conhecimento do marketing, acho que não é isso o principal que teve peso, né, no meu posicionamento. Eu acredito que o que tem mais peso hoje para eu falar de uma forma tão clara que estou falando sobre relações não monogâmicas é o princípio da sistêmica, né, de intersubjetividade, né? Então é conseguir entender que sim, todos nós psis temos posicionamentos, todos nós temos, só que às vezes a gente finge que não tem, né? Sim. A gente Tem fica lá medo, né, de fingindo. assumir. Exato, temos medo de assumir, temos medo de expor, enfim. E isso, na verdade, e aí sim, juntando a intersubjetividade com a lógica do marketing, de escolher um nicho e persona, isso mostra o quanto nos atrapalha. Então, por exemplo, eu falar sobre relacionamentos de uma forma neutra, na verdade, não me ajuda como psicóloga, vai me atrapalhar. Porque eu acabo recebendo um monte de casais com um monte de dificuldade que não é a área que eu mais gosto, que eu mais estudo, por exemplo. Eu estou lá estudando sobre relações não monogâmicas e vem um casal com uma questão de violência doméstica. Daí eu tenho que parar tudo para estudar sobre violência doméstica, blá, 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 porque eu não estou me posicionando e dizendo, trabalho com casais, né, com relação às relações não monogâmicas, por exemplo, né? E isso ajuda muito os casais, Sim. né? Não só os casais, como as pessoas, enfim. A minha experiência aqui na Paradoxo, eu demorei muito para começar a falar sobre relações não monogâmicas aqui, né? Eu estudei o tema em 2016, quando eu me formei, eu já tinha estudado sobre o tema, e eu comecei a falar de uma forma ativa aqui em 2019. Foi muito por um empurrão de uma outra colega, assim, ela fez um post me marcando, e ela tinha muitos seguidores, e aí na época eu pensei assim, gente, as pessoas... por exemplo, assim, ela fez um post, me marcou, e em 10 minutos tinha 50 pessoas me seguindo. E eu pensei, essas 50 pessoas estão me seguindo querendo ouvir sobre relações não monogâmicas, e eu não estou falando nada sobre isso, por mais que eu tenha esse conhecimento. Por que eu estou guardando esse conhecimento? Né? Sim, o que me faz guardar. Isso que me fez, o que me faz guardar esse conhecimento, exato. E aí foi o que me fez começar a produzir conteúdo sobre relações não monogâmicas, que já é um conhecimento que eu tinha. E o efeito que isso teve profissional foi que o número de pessoas me procurando para terapia, enfim, né, procurando para entender melhor sobre o assunto, aumentou significativamente. Né? Então, o momento em que eu comecei a me posicionar, o meu trabalho profissional começou a crescer muito mais. Né? Então, muitos colegas têm medo, né? Se eu começar a me posicionar, as pessoas não vão mais me procurar para terapia. Talvez algumas pessoas não, né? Por exemplo, eu tô super falando, respirar um pouco. Mas, por exemplo, teve uma live que um cara me perguntou uma vez assim, Tati, como é que tu lida com um casal super tradicional, religioso, que chega para uma terapia de casal contigo? E aí eu falei para ele, olha, eles não chegam para mim. E por que eles não chegam? Porque qualquer pessoa que entra no meu Instagram, né, e me conhece como terapeuta de casal, falando de relações não monogâmicas, se é um casal extremamente religioso e tradicional, não vai me procurar, não vai se identificar com o que eu estou falando. Agora, a quantidade de casais que querem abrir a relação,
que vivem já relações não monogâmicas, que têm me procurado, é significativa. E, infelizmente, muitos deles vêm contando situações ruins com outros colegas, Terapeutas, né? claro. Ah, a gente chegou lá e a pessoa disse que a gente tinha que se separar, né? Disse que a gente tinha que escolher com quem que a gente ia ficar, não entendeu, né? Ou ficava fazendo perguntas que claramente a pessoa estava desconfortável, né? E eu entendo esses colegas, porque tem a questão da intersubjetividade, né? Vai acontecer, tá tudo bem acontecer. O problema é a gente querer ficar com esses clientes quando a gente sabe que a gente não vai conseguir, né? Quando as ressonâncias também, né? Exato, Estão presentes e a exato. gente não sabe identificar elas e refletir justamente Exatamente. que não há possibilidade quando se ressoa de auxiliar. Exato. Não, Eu acho muito... que é isso. Intersubjetividade e ressonância. Exatamente, aqui E ó. quem não sabe o que é, pode ler no livro. Tá tudo aí. Mas muito bacana, Tati. Eu até te fiz essa pergunta porque eu acho fundamental que cada vez mais nós, terapeutas, a gente possa se posicionar em prol da saúde sem julgamento. E se a gente quer que as pessoas se assumam, né, e se posicionem naquilo que são, se a gente não fizer também, a gente não vai estar ajudando. Aí é aquela coisa que a gente estava ali falando, a teoria e a prática. Porque muitas vezes a gente fica muito bem na teoria, na verbalização, mas assumir isso na nossa prática pessoal e profissional exige também uma coragem, né? Que muitas vezes a gente está trabalhando para que o outro faça. Então é lindo assim o teu trabalho e o teu posicionamento. E dá para ver na tua trajetória como tu abrisse uma porta para muita gente que precisava de um espaço terapêutico e talvez até um espaço de conversação e que não tinha. E tá aí mostrando os grupos, né, que tu fizesse a Paradoxo, mas também no outro grupo que tu tens, que eu até gostaria que tu colocasse para as pessoas que quiserem conhecer, que é agora eu esqueci o nome. Sim, hoje aqui na Paradoxo eu tenho um grupo no Telegram. No Telegram, né, isso. Que é aqui da Paradoxo mesmo. Que são para pessoas que querem conhecer mais sobre relações não monogâmicas. Na verdade, é um grupo que o povo já virou amigo lá, assim, todo dia tem mais de 1000 mensagens, é uma loucura. O pessoal super conversa, super troca. Não sei se tem alguém aí ouvindo que é lá do Telegram, mas esse é um espaço em que muitas pessoas estão lá dentro mais acompanhando, e é um espaço que as pessoas entram e falam, gente, eu estou vivendo isso, eu estou passando por aquilo, né? É um espaço de acolhimento, de troca, enfim, voluntário, que as pessoas entram lá. A Cris está lá no grupo, enfim. Então, o pessoal vai começar a se manifestar agora. A família não morre, enfim. E eu acho que, por exemplo, a posição do psicólogo na rede social, tem muitas pessoas que estão precisando de ajuda, né, que precisam de conhecimento sobre questões que nós temos, que nós terapeutas de casal temos, e que não tem a possibilidade de fazer terapia. E nós não vamos conseguir fazer terapia com todo mundo, porque o nosso tempo é limitado. Tati, a gente tem então a rede social é bom pra gente... Tá, rapidinho então. A rede social, ela é um espaço em que a gente pode ajudar muitas pessoas através de conhecimento. E não ficar fechado no consultório. Exatamente. Então, reiterando, é um lindo trabalho, adorei te ter aqui. Né? Eu até te interrompi, porque infelizmente, se a live encerra depois da gente, a gente não consegue salvar, né, como prometido. Sim, então, tranquilo. Muito obrigada, assim, pela tua participação, por essa aula que tu nos desse aí sobre relação não monogâmica. Visitem a Paradoxo Psi, quem está aí. E também lembrando que a TMS está lançando o treinamento online. A gente está, enfim, em pleno movimento um pouquinho. A gente vai estar anunciando, né, o treinamento. Um beijo para todos.